Aí, na bênção do Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos, né? Que bom a gente estar aqui. Pena que alguns irmãos não puderam vir, mas estaremos em oração por eles. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor irá abençoá-los, irá protegê-los e orientá-los em nome de Jesus em cada etapa da vida. Hein? Como é bom a gente poder falar de unidade, como é bom a gente falar de projetos, como é bom a gente poder falar de construção, como é bom a gente começar o culto de hoje falando disso, né? A palavra de hoje, de abertura, vai parecer até que eu combinei com a missionária, mas a gente não combinou. E glória a Deus, a gente tem sido agraciado pelo poder do Espírito Santo de Deus e as coisas estão se testificando a cada dia que passa. Andar com Deus é maravilhoso, porque as coisas vão entrando numa concordância tão legal. Quando você está em comunhão com o seu cônjuge, quando você está em comunhão com a tua família, quando você está em comunhão com o Senhor, quando as coisas estão alinhadas, é tão bom, meu irmão. Quando está tudo alinhado, quando você começa a alinhar as coisas, parece que você nem precisa falar, parece que as coisas vão acontecendo, né, naturalmente. E eu digo para você que não só parece, elas são assim mesmo. Porque quem vive com o Senhor é assim, é viver cada vez mais, ter o privilégio de ser abençoado de uma forma sobrenatural, às vezes sem entender nada, mas as coisas vão acontecendo porque você decidiu se posicionar com Deus, porque você decidiu ter uma vida correta com o Senhor, porque você simplesmente falou: olha, eu parei de viver aquilo que um dia eu vivi, eu parei de ser aquela pessoa que um dia eu fui, eu parei de pensar como eu pensava, eu parei de... mas o que vão falar de você, o que vão pensar sobre você, o que vão dizer, não importa, eu não estou mais lá, agora eu estou aqui. Então muita gente às vezes tem se preocupado com isso, com o que passou, com o passado. Talvez o passado não foi tão legal, talvez o passado teve aquelas mancadas, pisada de bola, até peso na consciência, você pode dizer assim. Mas o que Deus nos ensina é que em todo o tempo Ele nos dá a oportunidade de recomeçar e nos perdoa. Basta eu estar com o coração contrito e verdadeiro na presença dEle. Não adianta eu estar lá pedindo perdão para o Senhor, mas eu não mudei, é só um remorso, é só uma coisa assim, eu não mudei nada. Então, a nossa vida com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é uma vida de mudanças. É uma vida de mudança de comportamento constante, de melhorias constantes, de reconhecimento do que eu fui, eu não posso mais ser. Aquele pecado que eu cometi um dia, eu não posso mais cometer. Mas vão continuar te acusando, vão continuar falando vão mesmo, porque pessoas vazias, pessoas que não têm o que falar, pessoas que não têm o que falar do teu presente, da tua transformação, da tua bênção, vão tentar te denegrir do teu passado. É isso que é. Então, muita gente se prende nisso e fica travada ali, com medo de dar um passo, com medo de fazer alguma coisa. E Deus, Ele vai estar sempre nos orientando: filho, você está alinhado comigo? Então descansa no Senhor. Descansa em Deus. O que a gente não pode é ficar insistindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas transgressões e achar que beleza. Que aí o chicote estraga. Então é maravilhoso ver que em todo o tempo a palavra de Deus ela vem nos orientando. E ontem foi tão bom o que Deus fez na igreja que estivemos, com um grupo de homens, né? Foi tão maravilhoso aquele momento que a gente teve ali com poucos homens, tinha uns 25, 30 homens, mais ou menos isso. Mas foi um momento de irmãos, valores ali, os irmãos, foi uma bênção, a palavra de Deus abençoada. E eu lembro de domingo passado, para mim, eu falo: nossa, que bênção, que culto maravilhoso. Aí eu lembro da reunião de segunda-feira, eu falo: nossa, Deus operou na vida de todos. Aí eu vejo já a igreja hoje já diferente, sabe? Movimentando, um vindo aqui, outro vindo ali, eu já internamente aqui, em espírito, já estou agradecendo a Deus pela vida de todos vocês. Eu acredito que vocês também pela vida dos outros, e assim vai, assim a gente vai virar uma locomotiva, e aí não para, irmão. Quando a engrenagem ela está certinha, quando está girando bonitinho, vai que vai, é bênção. O que a gente tem que entender é que exatamente o que Deus tem falado para esse ministério, para a vida do crente, a gente não pode cair no desânimo. A gente não pode... tem que tomar cuidado com isso, porque o desânimo é perigoso.
Amém? Então o bom ânimo é fundamental para que a gente prossiga em tudo na vida. Em tudo. A palavra de hoje está em Efésios. Capítulo 1 de Efésios. É sapiente hoje, mano? É? Ah, bem, obrigado. Você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo, viu, meu irmão, minha irmã? Muito bem-vindo. Capítulo 1. A partir do verso 3. Todo mundo aí? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu dele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensível em sua presença. Verso 4 novamente. Porquanto Deus nos escolheu dele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Feche os olhos com a tua cabeça. Soberano e eterno Pai, na tua presença que nós estamos agradecidos. Obrigado, papai, por cada irmão, cada irmã, cada família representada, cada vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Obrigado, papai, que mais um dia estamos aqui para te adorar, Senhor. E obrigado por me escolher mais uma vez para ser o ministro do teu Evangelho. Senhor, eu te agradeço e lhe peço que cada oportunidade que eu tenha, Pai amado, seja sempre para exaltar o teu santo nome. Papai, assim como eu lhe peço em cada oportunidade, eu lhe peço mais uma vez. Que cada palavra que sair da minha boca seja dirigida pelo teu Espírito Santo, e tudo que for dito neste lugar seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Deus é bom demais. Oh, glória a Deus, que glória a Deus. Rola não? Isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito. Como é lindo ver Paulo em Roma, preso em Roma, escrevendo a carta aos Efésios. Como é lindo ver a história de Efésios. Como é lindo ver o que foi feito em Éfeso através de Priscila e Áquila, através de Paulo, onde tudo iniciou ali com um culto no lar. E tudo se inicia daquela forma. Acredito que muitos desanimaram, muitos deixaram, muitos abandonaram, porque talvez não compactuavam com a mesma fé, não estavam ali no mesmo propósito. Mas eu sei que Priscila e Áquila, eles permaneceram juntos, esse casal, junto com Paulo. Eles faziam tendas e Paulo vivia um tempo com eles e também fazia tenda para se manter e para abençoar a sua própria vida e o seu próprio ministério. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela vai estar sempre nos encorajando a construir algo. Ela vai estar sempre mostrando para a gente que a construção é fundamental, mas é um processo. Como uma construção civil mesmo. É tijolinho por tijolinho, é projeto, é etapa por etapa, são detalhes. E a gente vai vendo que Deus ele vai fazendo isso na minha vida e na sua. E quando a gente decide talvez não prosseguir com a obra, aquilo fica parado, fica estagnado. Mas muitas vezes ela continua ali, firme. Eu estava passando esses dias num lugar que a gente foi, e a gente não precisa ir muito longe, é só olhar para frente. Essa obra aí da frente que está embargada na nossa igreja, ela já foi um projeto. Ela já teve ali projetos, já teve ali uma engenharia, já teve até sonhos ali, investidos aí. E está aí parado, embargado, porque simplesmente pessoas ou planejaram errado, ou algo errado no meio do caminho aconteceu, ou começou errado. E o resultado veio.
Independente disso, a nossa vida são etapas que estão sendo construídas. E Paulo, em Efésios, ele encoraja a igreja, encoraja os irmãos a prosseguir desta forma. Querer estar cada vez mais motivados pela palavra de Deus e com a certeza que eles foram escolhidos. Escolhidos de uma forma totalmente diferente de qualquer outro tipo de escolha. Escolhidos para uma obra. Escolhidos para executar algo. Escolhidos. A igreja do Senhor foi escolhida por Deus para fazer a diferença nesse mundo. A palavra de Deus ensina que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. E só de início aqui, eu já me sinto muito privilegiado por poder ouvir isso de Deus. Falar, papai, como a gente é abençoado. Mas muitas vezes a gente não reconhece essa bênção e segue, às vezes, frustrado por algo, arrependido de algo, triste por algo, frustrado por algo, decepcionado por algo. Mas quando os olhos nossos estão fitos no Senhor, por maior que seja a nossa decepção, a gente não vai parar a obra. Por maior que seja a dor, talvez, que eu sinta, a gente não vai parar, porque a gente foi escolhido por Deus. Por quanto Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha a seriedade. E agora vem o motivo disso. Foi de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito? Eu fui chamado para ser de qualquer jeito? Eu fui chamado para fazer de qualquer forma? Não. Deus espera em mim e em você exatamente isso aqui. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí vem as batalhas, e aí vem as dificuldades, e aí vem as lutas. Mas Ele vai preparando a igreja, tijolinho por tijolinho, cimento por cimento, parede por parede. Ele vai construindo a nossa vida. E a gente, quando confia no Senhor, a gente vai ver que quando estamos posicionados, como eu acabei de dizer, a gente não precisa, talvez, colocar em prática tantas coisas que nós já ouvimos, sabia? Mas se a gente colocar os pilares da nossa vida em prática, da vida espiritual, as coisas vão acontecendo automaticamente, sabe por quê? Porque quando você tem pilar na sua obra, quando é fundado, quando tem fundação, ela não cai. Porque não é construído na areia. Essa construção não está fofa. Ela tem um alicerce. E esse alicerce, meu irmão, habita em você. Esse alicerce, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos dá direção. Ele diz que em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça. Onde eu dizia para a igreja, eu falava, através do Espírito Santo de Deus, que nada vai valer a pena se não for para a glória de Deus. Nada vai valer a pena se Deus não estiver aprovando. Nada vai valer a pena se a gente querer e puder, talvez, conquistar muitas coisas. Mas se não for para a glória de Deus, de nada vale. Não adianta eu ser uma pessoa bem sucedida, eu ter isso, ter aquilo, ter tudo desse mundo. Mas se minha prioridade não for o Senhor, de nada vale. E Deus sabe dessa intenção do nosso coração. Ele conhece verdadeiramente. E o que mais importa é a gente ter Ele como prioridade de vida, em tudo. Porque se algo é importante para nós, a gente vai sempre encontrar um jeito. Para para pensar nisso? Se algo é importante para a gente sempre dá um jeito. Sempre. A gente não deixa parar aquilo que é importante, que é prioridade para a gente. A gente não deixa quieto. Então, se é importante, eu acredito que é prioridade. E se é prioridade, precisa continuar.
precisa ter atenção, precisa ter disciplina, precisa ter disposição. Então Paulo ele diz isso porque ele decidiu fazer da vida dele uma vida de santidade e ele uma pessoa irrepreensível. E tudo que ele deseja, que ele conquistou na vida dele espiritualmente, ele quer que as pessoas que caminhem com ele também sejam assim. Ele ora para Deus e ensina as pessoas para serem da mesma forma, ou pensarem da mesma forma, ou seja, estarem no mesmo propósito. Santidade é algo que as pessoas, mas como ser santo? Santidade é escolha diária. Santidade é eu me santificar todo dia das coisas que eu preciso mudar e às vezes eu não mudo. E aí não sei se eu estou buscando santidade ou não. Por isso que quando eu estou alinhado com Deus, o que não for agradável a Deus não pertence à minha vida. Pode ser um objeto, irmão. Pode ser uma santinha, sabe aquele negócio santinha? Pode ser uma peça que você tem uma antiga guardada de estimação. Pode ser um presente que você ganhou um dia de alguém que era espírita e você deixou na sua gaveta. Pode ser uma foto. Pode ser algo que está perto de você ou dentro do seu lar que talvez está lá esquecido. Mas que ali vai impedindo você de prosseguir em santidade, sabia? Porque tem algo espiritual talvez acontecendo dentro do teu lar que ainda você não viu ou não lembra, mas que Deus te mostra. E se não te mostrou, Ele vai te mostrar. Isso serve para as famílias desse ministério, amém? E a palavra de Deus ela vai nos ensinando que esse alinhamento com Deus, esse alinhamento com o Senhor, ele precisa ser constante. Constante. E essa constância é algo que também pega no mundo espiritual. Porque essa batalha da constância, da permanência, da disciplina, é algo que pega demais. Porque a nossa fragilidade está aí. O ser humano já tem meio característica, né? Não ser muito disciplinado. Ele precisa, para ser disciplinado, ele precisa criar aquilo como prioridade na vida dele. Já percebeu isso? O que para mim não é importante, vou deixando de lado, vou fazer de qualquer jeito. Mas se importa para a minha vida, né, Tata? Se importa para mim, aí eu vou ter que estar lá às 7 horas da manhã, aí eu vou ter que fazer acontecer, eu tenho que cumprir as regras, eu tenho que fazer direito, porque se eu não fizer direito, eu estou fora. Mas aquilo eu não posso estar fora, porque eu dependo daquilo, teoricamente, para eu viver. Então eu preciso seguir aquelas regras. Só que quando eu olho a vida espiritual, talvez eu não tenha seguido da mesma forma, com a mesma vontade e com a mesma prioridade e disciplina. Então Deus ele chama a igreja para falar: olha, vocês foram chamados para isso. Então cuidado. Vocês não foram chamados para ser mais ou menos, vocês foram chamados, o chamado de vocês tem que ser prioridade na vida de vocês. Então tudo que atrapalha não pode mais fazer parte da vida do crente. Por isso que a gente vai falar muito sobre renúncia. Por isso que a gente vai falar muito sobre, poxa, cara, não dá para continuar, porque você não vai evoluir. Muito pelo contrário, isso pode afetar a tua vida espiritual de uma forma devastadora. Só que as pessoas vão brincando com isso, sabe, às vezes vão levando no faz de conta, no mais ou menos. Só que quando vem a consequência, vai falar: nossa, eu não levei a sério aquele lance lá. Então cuidado, abre os olhos, tira as vendas, peça para o Senhor tirar as suas vendas, sempre. Eu acho que eu estou espiritualzão, eu estou fortão. É hora de orar, que a gente nunca vai estar forte bastante, meu irmão, para entender tudo. Então a gente precisa do Senhor, e tudo é para a glória dele. Então todo o tempo a gente precisa estar em oração, em intercessão pela nossa própria vida e pela vida dos irmãos. Esse é o lance. Então a gente vai vendo que Paulo ele tem isso como prioridade de vida, como estilo de vida, como meta de vida. A meta dele é agradar a Cristo, a meta dele é caminhar em direção a Cristo. E ele ensina a igreja a fazer a mesma coisa.
E hoje aqui a gente vai aprendendo cada vez mais que esse amor que Ele tem por mim e por você é acima de todas as coisas. Porque no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: Ele nos concedeu vida, estando vós mortos nas nossas transgressões e pecados. Não é isso? Quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente busca ter uma vida de santidade com o Senhor, quando a gente decide ser crente, cristão, a gente vai olhando para trás e vai falando: nossa, glória a Deus que eu decidi na minha vida ser crente. Glória a Deus que eu decidi isso para a minha vida, cara. Glória a Deus que a gente está aqui hoje tomando mais uma decisão de vida, de falar: Senhor, eu estou aqui para te adorar, estou aqui porque eu te amo. E ele diz assim: nas quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, e de acordo com o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando aos que vivem na desobediência. Então, quando você para esmiuçar este versículo, esse ensinamento, é pesado, meu irmão. Sabe por quê? Ele está falando: se o crente vive na desobediência, ele não vai conseguir. A verdade é essa. Se ele vive desobedecendo a Deus, não caminhando como tem que caminhar, cara, não vai dar certo. Então é algo que o Senhor nos ensina, é uma lição de pai para filho mesmo. Porque vai fazer parte da nossa construção todo dia ser lembrado disso. Cara, eu estou obedecendo ou desobedecendo, estou obedecendo ou desobedecendo. E isso vai de um simples diálogo, às vezes, que você tem, às vezes, talvez inocente. Porque até disso a palavra de Deus vai nos ensinar, que nós precisamos nos desviar das palavras torpes, de toda imoralidade. Então a gente tem que tomar até cuidado com isso, porque às vezes numa brincadeira, às vezes não, entendeu? Porque Deus não está se agradando daquilo ali. Então a gente vai vendo que Ele pega na nossa mão, nos guia de novo e nos ensina no capítulo 2, verso 8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dele, por ele e para ele. Então não vem por intermédio das obras. É outra coisa que muita gente erra. Eu fazer é uma obrigação que eu tenho com o Senhor, por amor que eu tenho por Ele, pelo que Ele é. Mas isso não pode fazer com que eu faça: vou fazer a obra na igreja para eu ganhar minha salvação. Esquece. Mas infelizmente eu acredito que aqui ninguém, mas talvez as pessoas sejam enganadas com isso. Você tem que fazer para ganhar, você tem que fazer para ganhar, você tem que fazer para ganhar, você tem que fazer alguma coisa para ganhar. Não, eu vou fazer por amor pelo que Ele é. Eu vou arrumar, vou ajeitar, vou fazer as coisas pelo amor que eu tenho por Deus e pelo que Ele representa na minha vida. E aí a gente tira toda a religiosidade e a gente vai crescendo. Ele diz: pois somos criação de Deus, realizando em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Aí quando você olha toda a história de Noé, que a gente pregou esses dias, quando você olha a história de Amós, que a gente pregou esses dias, quando você olha a história de Abraão, quando você olha a história de Jacó, quando você olha a história dos juízes, quando você olha o período dos juízes, quando você olha os reis, quando você olha tudo aquilo, toda a história e tudo que representa, Deus preparou tudo, meu irmão, para abençoar a minha vida e a tua vida, nesse momento. Então, eu preciso cada vez mais insistir e obedecer as orientações de Deus. Eu preciso ser insistente nisso. Aí a pergunta que eu tenho que fazer todo dia é: será que eu estou insistindo no que Deus tem me ensinado? Será que eu tenho feito mesmo o que Deus tem falado para eu fazer? Ou estou deixando para depois? Então são coisas que nós precisamos vigiar o tempo inteiro, para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus, ela vai
mostrando em Efésios. Eu vou passear aqui com Efésios com vocês. Em capítulo 3 de Efésios, vamos lá. Verso 16. 3:16. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que agarrai-vos e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Deus, Ele está preenchendo a nossa vida. Sabe, às vezes quando falta alguma coisa dentro, já acordou se sentindo assim? Já passou o seu dia às vezes sentindo assim, nossa, está faltando alguma coisa, eu não estou bem, estou meio tristão, estou meio para baixo, as pancadas da vida estão me deixando esmorecer fácil, sabe essas coisas? Às vezes as lutas, mais lutas vão trazendo um desânimo e se torna meio que natural. A gente às vezes perde a força. Mas Deus, Ele vem hoje falar para você que Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, conhece as nossas dores. E Ele diz que está preenchendo tudo em você. Está te preenchendo. Está fazendo a obra. Está fazendo a obra na tua vida. Vocês não pararam para ver isso, não? Então Ele está fazendo a obra na vida de vocês. Quando a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, não, quem está fazendo é Ele. É Ele que está fazendo. Ele está enchendo a sua vida. Ele está orientando você todo o tempo. Ele está te preenchendo. Ele está falando para você, filho, você vai entender o tamanho disso tudo um dia. Mas permaneça firme. Porque assim você vai entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que você seja preenchido em toda a plenitude. Ou seja, cheio do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo, em Gálatas 5 nos ensina. Lembra da mexerica? Quem lembra da mexerica? Alguém lembra aí? Da palavra da mexerica? Mexerica é um fruto, tem 9 gomos ali. É como se fosse fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo tem os gominhos. Quando você tira um gomo daquele fruto, ela continua sendo uma mexerica? Continua. Mas ela é completa? Não. Então você é preenchido por Deus todo o tempo e tem a oportunidade de querer isso para a sua vida todo dia. Ser completo. Então, como que eu sou cheio do Espírito Santo se está faltando ali paciência? Como que eu sou cheio do Espírito Santo se está faltando amor? Como eu sou cheio do Espírito Santo se está faltando fidelidade? Como eu sou cheio do Espírito Santo se na minha vida tem mentira? E aí vai. Se tem moralidade sexual, se tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então aí não tem como eu falar, você cheio do Espírito Santo, não tem como, porque não está completo. Então ser cheio do Espírito Santo é buscar entender a plenitude que Deus quer para a tua vida. E viver isso todo o tempo, buscando isso todo o tempo. É fácil, pastor? Não, mas se torna fácil quando é prioridade. Se torna fácil quando é importante. Se torna fácil quando é importante. Estar aqui não é um peso, é uma bênção. Estar ministrando não é um peso, é maravilhoso. Estar orando, conversando com Deus não é um problema. Não, é maravilhoso. Buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus é maravilhoso.
Não caia em ciladas e palavras que talvez entrem na sua mente para dizer: nossa, é muito difícil, nossa, eu não consigo, nossa, não vai dar certo, eu não consigo ser assim, eu não. Só negatividade. Não deixa as coisas negativas tomarem conta da tua cabeça, da tua mente. Busque ser cada vez mais positivo para a glória do Senhor. Porque o objetivo, tem um objetivo essa carta. Vai no capítulo 4, verso 14. Acharam? O objetivo é que não sejamos mais como levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. Longe disso, segundo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. O objetivo é construção. O objetivo é crescimento. Crescimento espiritual. Se tem algo te colocando para trás disso, a gente precisa orar, a gente precisa interceder, a gente precisa conversar. É isso. O que a gente não pode é ficar quieto ali e a nossa vida espiritual definhando. E a gente fica quieto. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu digo que isso não é vergonha, é crescimento. Então a palavra de Deus diz que nele todo o corpo é ajustado. Quando estamos nele, todo o corpo é ajustado. Tudo se ajusta. Então não é ser crente, é estar em Cristo. Eu sou não, mas eu estou em Cristo. É a pergunta que nós precisamos também nos fazer sempre. É maravilhoso ler o capítulo 5 que diz, 4:29 diz, vamos do 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmei a vossa raiva antes que o sol se ponha. O pastor já pegou diversas vezes sobre isso. Mas dá uma lembrada aí. Você está seguindo a risca isso aqui? Muitas vezes a gente está fascinado nisso, tá? Olha, eu vou dormir na ira, acordo na ira, fico 3 dias na ira. Não vai embora. Então Deus ele fala para mim e para você aqui o seguinte, cara. Estremeça na ira. Você pode irar. Você pode irar, né, Davi? Pode, né? Pode irar. Mas não pode deixar que amanhã a ira permaneça. Viu? Não pode. Porque isso não é agradável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele está falando assim, não é porque só não é agradável a mim. Porque você está dando lugar ao diabo. Olha aqui situação. Então, o Senhor ele vai estar sempre mostrando algo para a gente, para o nosso benefício. Sempre. Então assim, quando eu coloco isso aqui na minha vida, mas eu não pratico isso, eu vou dormir brigado com a minha esposa e amanhã eu acordo, continuo irado com ela, eu estou dando lugar para quem? Para Deus na minha vida. Estou deixando Deus falar, não, hoje eu estou cheio do Espírito Santo, hein? Eu vou trabalhar cheião do Espírito Santo, brigado com a esposa. Não. Aí eu estou dando brecha e a palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Como que eu dou lugar a ele? Brechas espirituais. Eu volto lá nas coisinhas que a gente às vezes não liga. Cuidado com o presente que ganha, cuidado com planta que ganha, cuidado com o perfume que ganha, cuidado com comida de quem você não conhece, cuidado. Sempre interceda, sempre ore. E se tem algo que não é de acordo com a vontade de Deus no seu lado, tira. Não sei o que é, Deus vai te mostrar. Você já não mostrou? Tira, e está tudo bem, tira, repreende aqui não mais, em nome de Jesus, tira fora. Amém? Glória a Deus. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Isso é outro ponto fundamental na construção. Vamos dizer assim, que é a massa fina. Não saia da sua boca nada que cause destruição na vida de alguém. Nada. O que é causar destruição na vida de alguém? Cara, às vezes são palavras que você nem sabe, mas às vezes machucam. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas somente o que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que a ouvem. Ou seja, o que eu estou de repente falando para alguém tem a intenção de destruição ou de bênção? É isso. Tem a destruição de falar, de arquitetar algo ou é de bênção? Ah, mas chegou alguém com essa intenção com você, Deus vai te revelar, você vai repreender e aquilo vai cair por terra. Por isso que o alinhamento com Deus ele se torna fundamental. Ser cheio do Espírito Santo se torna fundamental. Porque a tua visão, os teus pensamentos, o teu ouvido, os gestos, tudo, você vai estar alinhado com Deus. E tudo que chegar perto de você que não seja da vontade de Deus, Ele não vai permitir ficar. Agora quando eu estou com os gomos tudo faltando ali, eu estou com uma mexerica, nem mexerica, é um gominho. É um gomo. Não é isso que Deus está falando. Deus quer você cheio. Deus quer você pleno. Plenitude. Viver a plenitude. Olha que bênção. Então olha só. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Aí você diz, pô, mas pastor, perdoar é difícil. Perdoar é complicado, hein? Perdoar é uma coisa, ter acesso é outra. Amém? Perdoar faz parte da nossa escolha aqui com Deus. Mas ter acesso novamente à minha vida, não. É isso. Tem pessoas que você perdoa e pode ter acesso. Agora tem pessoas que você perdoa, mas que não mudaram. Você perdoa, mas elas não mudaram. Elas permanecem do mesmo jeito, elas vão fazer de novo. Então elas não devem ter acesso mais na sua vida. É isso. Ah, é duro, pastor? É, porque às vezes é uma pessoa que você amou muito, ou até ama. Uma pessoa que você tem um carinho muito especial, mas a pessoa não quer mudança. Ou talvez ela não respeite a sua mudança. E tem muito isso. Amém? Então, a palavra de Deus ensina que, pelo contrário, precisamos ser bondosos, compassivos uns para com os outros. Capítulo 5 vai dizer o seguinte: verso 3: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Olha que coisa forte. Isso tem que tomar cuidado demais. Demais. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com uma ação de graças. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas rodinhas, tomar muito cuidado com conversa, tem que tomar muito cuidado com a internet, tem que tomar cuidado mesmo. Porque às vezes é no sem querer, é no que tem, é um pouquinho, tudo bem. Que a gente não está agradando Deus e a gente não está cheio nada do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo já corta. Ah, é chato, não interessa. Eu quero agradar a Deus. Consequentemente, eu vou agradar aqueles que entendem isso. Quem não entendeu,
amém, valeu, está tudo certo. É assim que a gente tem que se portar quando a gente fala de santidade nessa terra. Ah, vai vir um amigo e vai mostrar uma foto de imoral. Eu não posso compactuar com aquilo. Ah, vai vir uma roda de amigo, o amigo vai pegar o celular e falar, olha só isso aqui, que legal e tal. Então, meu irmão, legal, mas legal é para você, meu irmão. Valeu, eu não quero ver. Ah, vai chegar um parente seu falando de coisas obscenas, coisas que não são legais, e de repente você está falando para Deus aí. Domingo eu estou buscando santidade, aqui eu estou sendo conivente com. Então o que a gente tem que ter é cuidado, igreja. E é sério. Então, já que a gente foi chamado por Deus, escolhido por Deus, cara, eu não vou decepcionar Ele. Amém? Então, cuidado com as estratégias malignas que vêm para exatamente ludibriar aqueles que foram escolhidos. Aqueles que já estão no mundo, meu irmão, que já estão lá, está tudo lá. A gente que vai ser luz na vida deles. Lembra da palavra da semana passada? Ah, legal, eu sou cheio de folha, eu falo que sou cliente, canto, toco, ministro, legal, show de bola, sou pastor, mas aí chega perto de mim não tem fruto nenhum, chega perto de mim não sou nada daquilo. Aí você começa a ver a minha vida no particular, você fala, nossa, o Rodrigo não é nada disso, cara. Cheguei perto dele, eu pego um negócio e vive outro. Como assim? Então a palavra de Deus, ela alinha a gente. Ela vai construindo cada vez mais isso em nós, para que a gente realmente seja cheio do Espírito Santo e tenha prazer nisso. Então isso não vai se tornar mais um negócio bacaninha, quando uma pessoa vier com coisas obscenas para você, mostrar para você, um colega na escola, um colega na faculdade, uma pessoa no serviço, umas coisas que se agrada totalmente a Deus. Não interessa a idade, cara. Pode ser criança. Não interessa, tem coisas que a gente tem que... mas é o seguinte, ó, cara, até aqui, tá, mas ó, não dá, tem que cortar. É duro às vezes? Talvez pela amizade, não, pela intimidade. Mas escuta o pastor. Então olha só. Então no capítulo 5, ainda, vai dizer assim, verso 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim andai como os filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste no quê? Bondade, justiça e verdade. Eu preciso ser bom, mas preciso ser justo. Às vezes as pessoas confundem bondade com idiotice, com ser bobo. Ser bom, porém justo e verdadeiro. Pior coisa que tem, meu irmão, é pessoas que levam o nome de Deus e falam mentira. É uma das piores coisas que tem. Você fala, calma aí, como que fala o nome de Deus e mente, cara? Mas mente por coisinha, às vezes você fala assim, não, já está inerente na pessoa, e a pessoa não se liberta. Aí você fala assim, como que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Fala pra mim. Aí vai na igreja, pula, fala em línguas, não sei o que lá e tal. Mas eu fico, mas como? Porque o fruto não é de bondade, justiça e verdade. Então a nossa vida precisa ser analisada dessa forma. Esse fruto que é chamado fruto da luz por Paulo, ele é de bondade, de justiça e de verdade. Ele precisa ser dessa forma. Eu preciso ser justo com o meu irmão. Eu preciso ser correto com a minha esposa. É isso. O inimigo vai fazer de tudo para falar que você não é, para falar que... Entendeu? Então ele vai usar o que? As ferramentas que ele tem, que são ferramentas falidas. São ferramentas, às vezes, que usa pessoas que não tem nada de Deus para tentar te acusar. Já perceberam isso? Vai usar coisas do velho homem, às vezes, para tentar te acusar do novo homem. Por isso que as pessoas que te cercam, elas precisam ter certeza quem você é. Para não cair na estratégia também do inimigo. Estava comentando esse cara aí ontem. Nossa, pensou se a pessoa pega o negócio lá e fala que foi, né? Hoje com esse negócio de IA,
A gente tem que tomar muito cuidado. É sério mesmo. A pessoa monta uma foto lá com você e você nem sabe, irmão. Para tentar te derrubar é 2 palitos. Para fazer uma montagem, falar que você está até sem explicar que o focinho de porco não é tomado. Mas quem vive em santidade não precisa explicar nada. Não precisa. É isso. Amém? Glória a Deus por isso. Então olha só. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é discernimento? Faz parte da construção. O que é o discernimento? Talvez seja o acabamento da obra. Manja? Sem discernimento, eu não consigo agradar a Deus. Porque discernimento é eu entender o que é bom e o que não é diante de Deus. Ser discernimento das coisas que sejam agradáveis ao Senhor. Ou seja, ele está falando aqui, ó, porquanto aprendei a discernir o que é agradável. E a gente é bem conhecedor da palavra para saber o que é agradável ou não é. Bem? E não vos associeis em obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Oh, glória a Deus! Por isso que o crente descansa em Deus. Por isso que o cara que é cheio do Espírito Santo, ele descansa no Senhor. Ah, mas eu estou descansando em Deus. Ah, não vai dar certo. Eu dei um testemunho ontem, eu recusei uma campanha essa semana. Gente, que eu falava assim, eu pedi essa campanha para Deus. A Dani sabe disso. Eu estou há anos lutando para isso. Eu consegui. Eu falei, Senhor, eu consegui. Agora vai. Aí Deus falou para mim, devolve. Eu falei, meu Deus do céu. Como devolve? Devolve. Mas se eu apertar um pouquinho, se eu usar uma estratégia, eu consigo? Devolve. Manda um e-mail. Deus, o Espírito Santo me direcionou no e-mail, mandou um e-mail. Meu Deus, eu pedi tanto para o Senhor, eu tenho tanto para conseguir. Assim que eu dei a recusa, no final do dia chegou outra emenda, outra campanha. Porque a gente domina no assunto. Ou seja, a gente tem que estar sensível à voz do Senhor. Às vezes o menos é mais. Às vezes vem coisas que são provas para ver se realmente você está na obediência ou não. Se liga nisso. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que você fala, nossa, mãe do céu. Aí você olha a história de Noé, por exemplo, que a gente pegou, que está fresquinha na mente de vocês. Noé poderia recusar, não poderia? Não estava vendo madeira, não estava vendo nada, nunca foi construtor de barro. Vou montar um barro. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, porque quando você está alinhado com Deus, ele vai fazendo, cara. Ninguém precisa ver. Ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Maravilhoso isso. Aprender a discernir. É maravilhoso aprender a discernir. Então, quando você entende o discernimento, o que é bom e o que não é diante de Deus, é o que vai te direcionar. É o que vai ao ponto de partida. Tipo assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Então, tudo que for fazer, tudo que chegar na sua vida, consulta a Deus. Tudo. E tem que ser tudo para a glória do Senhor. Amém? Olha só que legal. E não vos associeis com as obras infrutíferas. Cuidado com isso, viu, gente? Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem essas coisas. Quantas coisas que estão perto da gente que não podem ser mencionadas. Quantas coisas que raspam na gente que não pode nem falar. Que é vergonhoso. E aí, se de repente você se associa com isso, sabe o que acontece? A palavra de Deus está falando assim, ó. Mas todas as atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então não tem jeito. Não dá. Ou é ou não é. Amém? Estou finalizando. Vamos no capítulo 5, 22. Tem uns caras que gostam dessa passagem aqui. Esposas,
sujeitais ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porquanto o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Tem tanto homem que confunde isso aqui. Nossa, mãe do céu. A submissão quer dizer que tem que ser escrava, né? Já começa por aí. Ou tem que ser empregada do homem, alguma coisa assim. Muito pelo contrário. Era sua auxiliadora, era a sua base, era seu alicerce, é o alicerce da tua obra. Então, sem ela, a gente não consegue prosseguir. A verdade é essa. Sem uma esposa, eu não conseguiria estar aqui, por exemplo. Essa é a verdade. Então, o que acontece? Porque ela vai dizer: respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao vosso marido. Sois submissas ao Senhor. Então, a pessoa não lê, ela só lê até submissa. Aí não entende o resto. Submissa ao Senhor não é nada de submissa a ser. Não é nada de empregada, nada disso. Nada, viu, Bruno? Acabou a moleza. Hoje quem lava a louça é você. E a comida quem faz também é você. Pode me chamar para jantar. Então, porque o marido é a cabeça da esposa. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo a esposa estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Isso é maravilhoso. Porque quando a esposa também entende o papel dela e a importância que ela tem na vida do esposo, espiritualmente falando, ela faz com que esse homem voe. A mulher, ela tem o poder de abençoar o homem ou destruir o homem. Está na mão dela. É verdade. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que as mulheres, elas precisam estar o quê? Sendo parceiras, sendo amigas, sendo fiéis, respeitosas, obedientes ao Senhor. É isso. A mulher obediente ao Senhor, alinhada com Deus, ela é alinhada com a sua casa. Já percebeu quando a mulher está mal em casa? Eu já falei isso aqui acho que uma vez. Quando a mulher está mal em casa, como que fica a casa? Hein? Quando a mulher está zoada em casa, a casa inteira fica ruim. Percebeu já? Porque a mulher é a base. A mulher sabe edificar o lar, a mulher tola destrói com as suas próprias palavras. Amém? Então vocês são poderosas para abençoar as nossas vidas. Essa é a realidade. Muito homem não enxerga assim. É triste, mas a verdade é essa, que muito homem não enxerga a mulher dessa forma. E a palavra de Deus, ela continua dizendo: maridos, cada um de vós amais a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. E aí todo mundo conhece essa passagem. Tá vendo? Tem que amar como Cristo amou. Mas ela vai um pouco além. Ele vai falar de sacrifício, a fim de sacrificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Ou seja, eu preciso dar a vida por ela. Eu preciso sacrificar a minha vida para abençoar e proteger ela. Por isso que tem coisas que são inegociáveis e intocáveis na vida de um homem que anda com Deus. Tem gente que acha alguns adjetivos para essas coisas. Mas na tua esposa ninguém toca. Porque ela é escolhida pelo Senhor para você. Ela é presente de Deus para você. E nas coisas que Deus te deu, ninguém toca. Em todos os sentidos. É assim. Então a palavra de Deus está dizendo para o homem, a fim de santificar, tendo a purificada com o lavar da água por meio da palavra. Então, quando a mulher está sendo edificada pela palavra de Deus, quando ela está crescendo com a palavra de Deus, o homem tem que se regozijar com isso e falar: glória a Deus pela vida da minha esposa, cara. Glória a Deus porque ela está buscando a Deus, glória a Deus porque ela está se enchendo do Espírito Santo, glória a Deus porque ela está buscando mais, glória a Deus porque ela está se santificando, glória a Deus porque ela está cada vez mais irrepreensível, cara. Glória a Deus.
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Viu, mozão? Sem ruga, sem mancha e sem ruga. É desse jeito, Márcio. O senhor prepara até um botox santo para você já hoje. Viu? O papai cuida de vocês. Então a sua família, meu irmão, não é qualquer coisa, ela é simplesmente um projeto de Deus. Ela é um projeto do Senhor e faz parte da tua construção de vida. Ah, você não tem um esposo, você hoje, né, vive você, sua filha, ou você, seu filho, né? Você é abençoada por Deus da mesma forma. E pode ter certeza que Deus, Ele vai suprir todas as necessidades de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizando. Vamos lá no capítulo 6. Passemos por Efésios completinho quase hoje, hein, Silas? Efésios capítulo 6. Concluindo, verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e além do batalhado até o final permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Uma passagem também conhecidíssima, a armadura de Deus. Mas a palavra de Deus vai me ensinar e te ensinar que nós precisamos todo o tempo estar fortalecidos e revestidos. A pessoa fortalecida, ela vai ter sempre, a pessoa que busca esse fortalecimento, ela vai ter sempre suas forças renovadas. Fortalecimento de Deus é fortalecimento da palavra, fortalecimento em oração, fortalecimento na sua vida espiritual. Então é uma coisa que precisa ser prioridade de vida. Se não é, a pessoa desiste. Ela não vai fazer completo, ela vai fazer mais ou menos. Só vai fazer a lição de casa, só vai praticar quando realmente entende que é prioridade de vida. Por isso que muito crente, a palavra de Deus vai dizer assim, retrocede. Por que retrocede? Porque aquilo não é ainda prioridade de vida. Porque se é prioridade de vida, faz acontecer. Então tenha isso em mente em nome de Jesus. Porque tudo que te engana, dizendo que não é, tudo que te engana, falando para você não fazer, tudo que tira isso da sua vida, é batalha espiritual. É aí você vai entender bem o que a palavra de Deus te disse hoje. Porque a palavra de Deus está falando, olha, porquanto nossa luta não é contra os seres humanos. Por esse motivo, se vista de toda a armadura, a fim de que possais estar firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis. A pessoa revestida de toda a palavra de Deus, ela é inabalável. E eu falo isso no meu testemunho de vida. É inabalável. Para a honra e glória do Senhor. Vão ter dias maus, vão ter dias ruins, vão ter dias difíceis, vão ter dias de luta, mas vai ter dia de glória. E eu aprendi um negócio de toda tempestade passa. Amém? Então, que você seja ricamente abençoado com tudo que Deus te disse. Que você possa estar cada vez mais se permitindo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque ser cheio. Não deixe as lutas dessa vida atrapalhar a sua construção. Amém? Que em nome de Jesus, você que nos assistiu também, fique na paz do Senhor, para a honra e glória dele. Amém? Aplauda o Senhor, Deus é maravilhoso. Glória a Deus!